Sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica sequencial da Escritura. Nós estamos agora em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 18. Vamos começar hoje a partir do verso 19. Temos lido o conflito de Absalão com Davi, já lemos no capítulo 18, no início do capítulo, a morte de Absalão, que é uma parte bastante conhecida, e agora, a partir do verso 19, leitura de hoje, temos a tristeza de Davi. Mas antes da tristeza de Davi, o que ocorreu desde o campo de batalha até a notícia chegar a Davi? É a leitura desta manhã. Se você está pronto, vamos para a leitura. 2 Samuel, capítulo 18, verso 19. Então disse Aimaas, filho de Zadok: deixa-me correr e denunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe a Cuzi: vai tu e dize ao rei o que viste. E Cuzi se inclinou a Joabe e correu. E prosseguiu Aimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após Cuzi. E disse Joabe: para que agora correria tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente? Seja o que for, disse Aimaas, correrei. E Joabe lhe disse: corre. E Aimaas correu pelo caminho da planície e passou a Cuzi. E Davi estava assentado sobre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei: se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria. E a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também traz este novas. Disse mais o sentinela: vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este é homem de bem, e virá com boas novas. Disse mais a sentinela: vejo-o correr, ou melhor, verso 28. Gritou, pois, Aimaas e disse ao rei: paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse Aimaas: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha Cuzi, e disse Cuzi: anunciar-se-á ao rei meu senhor que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei a Cuzi: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse Cuzi: sejam como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, todos os que se levantam contra ti para mal. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Pois bem, meus irmãos, terminamos a leitura do capítulo 18. Aqui vemos a tristeza de Davi, a lamentação profunda de Davi pela morte de seu filho. E vemos também outros elementos dentro da história, que é esse pequeno desentendimento, conflito de interesses dos dois mensageiros. O primeiro, Aimaas, filho de Zadok,
era um dos moços que tinha ficado como parte da rede de espionagem de Davi. Antes desse acontecimento, esse moço chamado Aimaas tinha ficado junto do poço, do lado de fora de Jerusalém, esperando receber notícias de Absalão, alguma notícia que pudesse interessar para Davi, e ele ficou ali junto com outro, que também era filho de sacerdote, que se chamava Jonatas. Então ficaram Jonatas e Aimaas junto à fonte, e aí os sacerdotes que estavam dentro da cidade, que era pai dos dois jovens, um pai de um e o outro sacerdote, pai do outro jovem. Recebeu notícia através de uma serva. A serva saiu da cidade como quem ia buscar água e levou notícias para Davi do que Absalão estava fazendo e do que ele pretendia fazer. Esse é o personagem, um deles, é Aimaas. Agora, percebe que ele era um portador de boas notícias e era um filho de sacerdote, provavelmente um candidato a ser um sacerdote no futuro, e tinha levado notícias que eram importantes para Davi, os passos de Absalão, o que Absalão pretendia fazer. Mas agora a notícia era ruim. E é curioso, pois ele chegou na presença de Davi, depois de correr, passar na frente, teimou com Joabe, passou na frente. E ele disse, vi um grande alvoroço, porém não sei o que era. Mas você viu que há um conflito aqui na ideia, porque o próprio Joabe havia dito no verso de número 20, hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Então, veja só, quando ele disse não sei o que era, ele estava, na verdade, era escondendo a verdade. Pois Joabe tinha dito para ele, explicitamente, claramente, é morto o filho do rei. Agora, será que foi por isso que Joabe não quis que ele levasse a notícia? Para ele não ser um portador de mal notícia? Talvez por ele não prever a reação do rei? Talvez o rei ficasse violento, pois era a ordem do rei que não tocasse para ser brando com Absalão, com o mancebo Absalão. Então, na verdade, gente, não sabemos por que Joabe impediu ele de ir. Mas ele quis ir. E ele correu, e diz a Bíblia que ele passou na frente do outro, que aqui na Bíblia está escrito Cusi. Nas maioria das versões fala Cushita, como também lembra da descendência da esposa de Moisés, que era Cushita. Cushita é uma pessoa que nasceu na terra de Cush. Cush faz parte da Etiópia, sul do Egito. Então, imagina-se que esse Cushita fosse um homem negro e, por ser um estrangeiro, não era nascido natural em Israel, ele levaria a nova da notícia da morte. A nossa Bíblia, tanto a versão fiel quanto a versão Almeida Revista e Corrigida, diz Cusi. As outras versões, quase na totalidade, diz ao homem cuxita, a um homem cuxita, sem nome, ou seja, é um homem da nacionalidade cuxita. Bem, isso não importa, apenas um detalhe que ele era um estrangeiro e por isso levou a notícia para o rei. Veja que os dois disseram que a notícia era boa. Os dois disseram, assim Deus deu livramento para com o rei de todos os seus inimigos. A notícia, de um modo geral, foi a mesma. Enfim, nós vencemos. Mas a pergunta de Davi era mais específica. E o mancebo? E o rapaz? Aí o primeiro se furtou de dizer a verdade, escondeu a verdade, não vamos saber a razão. O segundo falou a verdade, falou de uma maneira velada, de uma maneira respeitosa, mas falou e disse que todos os inimigos do rei sejam como esse mancebo. Aí o rei entendeu o recado. Claro, todos os inimigos do rei deveriam ser mortos. E esse homem, eles queriam que fossem mortos. E esse homem disse a notícia e Davi entendeu o recado.
Aqui nós vamos para a reação do rei, a partir do capítulo 19, nós vamos para a reação do rei. Então, vamos pensar em duas coisas nesta leitura, nesse trecho da leitura. A primeira coisa é não ter mensagem e querer levá-la. Não ter recado e querer levá-lo. E por alguma razão ele quis ir correr e falar, e até correu mais rápido do que aquele cuxita, do que aquele outro mensageiro. Correu mais rápido, mas não tinha mensagem, a Bíblia diz, conveniente. E há um grande mal nisso, quando a gente quer falar, mas não tem o que falar. E aí poderíamos pensar em muitas coisas a respeito, muitas mensagens para nós a respeito de silêncio. Porque normalmente quem fala está sujeito a errar e quem cala está sujeito a acertar. É muito mais fácil acertar estando calado do que falando. Portanto, esse trecho encerra nele uma mensagem muito interessante. Será que não é melhor nós ficarmos calados e falar menos e esperar as coisas acontecerem? E esperar as coisas se desenvolverem? Quando estamos sob comissão, sob envio para falar, para fazer, para decidir, para ir e fazer, sim, aí muito bem, a comissão, a responsabilidade, aí sim tem um respaldo. Mas e quando não temos e queremos desempenhar aquele papel? E quando queremos estar num lugar onde a gente não é chamado? Fazer uma coisa que a gente não foi comissionado para fazer? Isso é muito perigoso, muito perigoso. Nós devíamos ser mais cuidadosos na nossa vida, em muitas situações, de fazer não só fazer o que for mandado, porque aí realmente é um mau funcionário, mas no sentido de levar mensagem, de levar uma notícia. Nesse ponto nós devíamos esperar ser comissionados. Com relação a isso, é claro que do outro lado, como acabamos de dizer, um funcionário, uma pessoa que só faz o que é mandado, disse Jesus que estamos errados. Mas pensando na mensagem, no levar mensagem, é melhor esperarmos a comissão. A outra mensagem que eu quero falar com vocês agora é a respeito de Davi. É muito difícil um homem numa posição tão elevada como estava Davi separar o homem pessoal com o seu ministério de rei, com o seu cargo como governador do povo. Como pai, ele queria o bem-estar de seu filho. Como rei, ele precisava pensar no povo. E aqui há um conflito, pois as duas coisas, as duas funções estavam no mesmo homem. E ele se entristeceu por causa da perca do filho e deixou de se alegrar por causa da vitória do povo, por causa da vitória de todo Israel. Percebe que Davi disse assim, quisera eu estar no lugar do meu filho. Ele preferia ter morrido no lugar do pai, do filho. E é curioso como um pai, veja, vamos levar isso para a nossa relação com Deus. Um pai está disposto a perdoar e até dar a sua própria vida pelo filho. Por mais que aquele filho fosse totalmente indigno, rebelde, um rebelde que causaria até sua própria morte. Mas um pai estava ainda assim, o amor do pai ainda foi maior do que até o que ele queria como respeito e consideração de seu filho. Se eu for transferir isso para Deus, veja que Deus, ainda que muitos dos homens, ou o homem em si, cause mal para Deus, é rebelde com Deus, muitas vezes desobediente. Sim, o homem é desobediente para com a vontade de Deus e Deus ainda está disposto a nos perdoar. Aqui está a grandeza de Davi nesse sentido. Realmente, Davi tinha que ter sentido essa tristeza, pois ele tinha um coração segundo Deus e Deus
mesmo nós, os seres humanos, os homens, as mulheres de hoje, entristecendo, Deus ainda está disposto a nos perdoar. Você já pensou pense dessa forma. Deus está disposto a nos perdoar das nossas rebeldias, das nossas teimosias. Deus está disposto a deixar tudo para nos ter junto com Ele, sendo nós pecadores, sendo nós andando tão distantes, enfim, causando para Deus só desgosto. E Deus está disposto. Então, irmãos, perceba que Salomão, ou melhor, que Davi aqui, estava sofrendo um sentimento que Deus tem por nós. No capítulo 19, na sequência da nossa história, Joabe vai falar umas verdades para ele, mas do lado humano. Então, como governador, como rei, como monarca da nação, ele precisava deixar o lado pessoal para pensar no lado coletivo. Porque não dá para pensar só na abelha, ele precisava pensar na colmeia inteira. Então, sim, ele falhou nesse ponto. Mas ele não estava errado em amar o seu filho. Talvez a gente lê a história, se você lê a história apenas rapidamente assim, talvez você vai reprovar a Davi. Talvez nós chegamos a esse ponto de reprovar a Davi, que ele não devia ter amado o seu filho daquele tanto. Mas se a gente se comparar como os rebeldes do dia de hoje, e Deus como o Pai celeste de nós todos, que está disposto a nos perdoar, a pagar todas as nossas culpas, aí sim a gente entende que Davi fez certo. E graças a Deus que Deus está disposto a nos perdoar, nos lavar de todos os pecados. Não que os filhos de Deus vão causar mais males, pois Absalão estava disposto a causar mais males. Mas os que recebem o amor de Deus e são transformados pelo amor eterno de Deus, sim, esses são constrangidos pelo amor a viver uma vida diferente que agrade a Deus. Eu espero que isso seja o nosso principal objetivo, nós vivermos por causa do amor com que Deus nos amou. Essa é a essência do amor de Deus. Vá para a carta de João, quando João diz, 1 João 4, versos 7 e 8, amemos uns aos outros, porque o que ama é nascido de Deus. Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe o seu dia. As bênçãos de Deus foram derramadas sobre você, sobre o seu coração, só de ler esse trecho. E se Deus permitir, amanhã continuamos a ler no capítulo 19. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia, uma boa tarde com Jesus.